tema de hoje é sobre transporte público. Eu só falei da página dos meninos aqui, a qual eu faço parte, porque eles têm transporte, né? Então, o tema de hoje é justamente esse, transporte. Bruno também, boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre transporte público. Eu coloquei aí para vocês no Facebook, no Instagram, falando que nós iremos falar do transporte público. Aí eu coloquei uma fotinho com o Transpop, o Passe Livre, a Flecha Branca e o Novo Trans, para mostrar ali a história, né, em fotos do nosso transporte público, né, desde lá da década de 80, né, 80, ali, 70, até hoje, né, essa história que nós temos aí há muito tempo que nós estamos passando por isso. E transporte público em Cachoeiro é um tema sempre muito delicado, né? Toda eleição nós temos candidatos que falam que vai resolver o problema da mobilidade urbana, que tem que resolver o problema do transporte público, que tem que resolver o problema dessa e daquela empresa. Toda vez a gente ouve falar disso. Mas, como a gente sabe, principalmente os usuários de transporte público, esse problema se arrasta até hoje. Então, vamos lá. Vamos mais ou menos num histórico aí do transporte público em Cachoeiro. É um histórico básico, não quero contar a história de empresa nem nada disso. Nós temos uma história que é o seguinte, nós temos Cachoeiro que há muito tempo vive um monopólio de empresa prestadora de serviço de transporte público. Há muito tempo isso, né? Não é novidade para ninguém. Uma empresa que presta serviço para a prefeitura para fazer o transporte público. Durante um tempo, principalmente aí período do Ferraço, criou-se um sistema de transporte público gratuito. A prefeitura subsidiava um transporte gratuito para alguns setores, né, da sociedade, pessoas de baixa renda, alunos, idosos, que era o famoso Transpop. Está lá na foto, o Transpop. O Transpop era esse transporte popular, onde as pessoas não pagavam, as pessoas de baixa renda poderiam trabalhar. Inclusive, no ano de 2018, quando foi votado o tal do subsídio, que a gente vai falar, foi proposto também essa solução, né, de ao invés de ser votado o subsídio, talvez voltar esse projeto do Transpop. Caso é que o Transpop, o Ferraço passou, veio o Valadão e rebatizaram esse Transpop com Passe Livre, né? E este Passe Livre ganhou depois um cartão, na época do Castiglione ainda. Este cartão onde as pessoas recarregavam e passavam, não é o cartão lá o mesmo da empresa, que as empresas têm, é um cartão específico para esse Passe Livre. Beleza? É mais ou menos isso. Então saímos de um monopólio para o Transpop, onde o município pagava, depois o Passe Livre, e então nós temos hoje o Novo Trans, o consórcio Novo Trans. O que é esse consórcio Novo Trans? O município fez uma licitação, fez um programa, onde algumas empresas, 4 empresas, vão operar dentro de Cachoeiro, cada uma com uma rota. Nós temos ali Real, Flecha Branca, Santa Luzia, Real, Flecha Branca, Santa Luzia. A outra eu esqueci, me desculpe, depois eu pego e mostro para vocês. Mais 4 empresas para operar. Mas esse Novo Trans, mesmo com essas 4 empresas, tem tudo ali muito bem definido. Tem tudo ali dizendo o quanto que vai ser a taxa, o quanto que vai ser cobrado das pessoas, aonde que vai ser a rota, qual o horário de ônibus, tem tudo ali, né? Tudo que pode ser operado ali. Tá, mas e daí? Por que eu estou falando disso? Por que eu estou contando essa história para poder falar do problema? Eu estou contando essa história toda pelo seguinte. Quando uma empresa, ou quando um município, um estado, um país, permite um monopólio institucionalizado, o que isso significa? Quando o governo permite um monopólio, né, ele dá garantia de um monopólio. Costa Sul, obrigado, professor Nando. Costa Sul também está no Novo Trans.
Quando o governo ele institucionaliza o monopólio, o que ele faz? Naturalmente, todo monopólio há uma queda de qualidade de serviço. Porque se somente uma, ou o tal dos oligopólios, pouquíssimas empresas podem atuar, essas empresas elas não possuem concorrência. A falta de concorrência faz com que a qualidade do serviço caia e o valor que você gasta, o preço por esse serviço, ele aumente. Então, todo monopólio, ele gera, isso é natural dos monopólios. É impossível você falar de um monopólio onde você tenha um preço baixo e um serviço muito alto. Você pode até fazer isso de maneira estatal por um período, né? Você injeta ali, o Estado injeta ali dinheiro e aí você bota um preço lá embaixo e no começo você coloca um serviço muito bom, mas com o tempo isso vai mudando. Por quê? Porque um monopólio você não consegue ver, você não consegue entender a necessidade, a demanda do seu povo, a demanda do seu cliente. Todo monopólio há uma dificuldade de se entender a demanda. Quando há dificuldade de se entender a demanda, a qualidade ela cai, naturalmente ela cai. Bom, então o Cachoeiro passou por esse período de monopólio que foi muito prejudicial para ele. Né? Apenas uma ou pouquíssimas empresas atuando dentro de Cachoeiro. Esse monopólio ele gerou uma tarifa alta para o usuário e eu vou explicar como é que essa tarifa alta duas vezes. Uma tarifa alta para o usuário e um péssimo serviço. Né? Até hoje as pessoas falam, lá em Vitória os ônibus têm ar-condicionado, por que em Cachoeiro não tem? Algumas frotas têm, e não é sempre, em alguns horários específicos, em algumas rotas. Então, vamos lá. Por que o preço ele é alto duas vezes? Pelo seguinte, normalmente o valor de um monopólio ele é alto duas vezes, porque aqui em Cachoeiro, porque além de uma taxa, além de um valor da passagem alto, você também tem um subsídio que a Prefeitura de Cachoeiro aprovou lá em 2018. Esse subsídio, na época, lá em 2018, esse subsídio, ele tinha como desculpa ajudar a empresa Flecha Branca. Esse subsídio foi para a Flecha Branca. Esse subsídio veio com a desculpa de que a Flecha Branca precisava do subsídio para poder manter um preço de passagem razoável aos olhos deles, um preço razoável, e pudesse continuar pagando os salários normalmente dos seus funcionários. Esse subsídio ele era em cima da quantidade de usuários. Qual foi o problema? O problema é que este cálculo, feito na época, foi um cálculo maquiado. Porque fizeram um cálculo em cima de uma quantidade de usuários muito abaixo do que é operado. Então, à época, foi a partir dos estudos, era para o subsídio gastar de 2018 até 2021 3 milhões e 300 mil reais com o subsídio. Um subsídio de 15 centavos por passageiro. Hoje, né, esse ano, a Prefeitura de Cachoeiro já gastou com o subsídio 4 milhões e 800 mil reais para a Flecha Branca. Então, veja, um gasto que lá atrás foi defendido dizendo que era de 3 milhões e 300 em 3 anos, em 1 ano e meio, mais ou menos, e 1 ano e pouquinho, já são 4 milhões e 800 mil. Até o ano que vem, quanto será que vai ser esse gasto? Né? Sem contar que nós estamos passando por uma pandemia, né, a pandemia do coronavírus, aonde a Prefeitura decidiu, a Prefeitura e o governo estadual decidiu restringir o comércio. Restringindo o comércio, há uma queda de arrecadação, uma coisa que a gente está falando há muito tempo, né, sobre essa queda de arrecadação, e todos os impactos. Um dos impactos é justamente na questão do subsídio. Porque você tem um contrato para você fazer um subsídio. Você precisa, de acordo com a lei, você vai ajudar ali a pagar, porque você se comprometeu a pagar esse subsídio. É claro que existe um contraponto ali da empresa, que já estava quebrada, e todos sabiam, mas
foi ocultado na época. Mas isso é um assunto para outra hora. Ou até para aqui daqui a pouco, né? Mas, veja, então você tem uma queda de arrecadação, você precisa pagar esse subsídio. O dinheiro não vem. Quando o dinheiro não vem, o que acontece? Uma empresa que já estava com as suas pernas bambas, faltou o subsídio, tem que mandar a gente embora. E aí nós vimos aí no começo da pandemia a demissão em massa na Flecha Branca. E hoje, constantemente, você tem ali greve de motoristas, trocadores, porque não tem os seus salários pagos em dia. Já são 3 meses de salário atrasado. O último pagamento foi em fevereiro, depois de pressão. Então, hoje houve uma paralisação. O que acontece? Conversaram, disseram que era questão política, conversaram, vai ter uma negociação sexta-feira. Amanhã o transporte volta, num horário diferenciado. Eu irei postar aqui, eu não vou falar aqui porque vocês não vão conseguir pegar. Eu vou postar os horários na minha página daqui a pouco. Quando acabar a live, eu vou postar quais são os horários que vão ser operados aqui em Cachoeiro. Mas vão ser operados alguns horários diferenciados e o Instagram está caindo. Desculpa o pessoal do Instagram, me desculpa, a internet está caindo um pouco. Então, persevera aí que vai ficar legal. Então, eu vou postar para vocês verem aí qual vai ser o novo horário do transporte público aqui em Cachoeiro. Mas vamos lá. Qual é a minha questão, a minha maior questão quando envolve transporte público? A minha maior questão é uma coisinha desse tamaninho. Uma coisinha desse tamaninho que se transformou um monstro, chamado AGERSA. A AGERSA é o órgão municipal regulador. A AGERSA, ela regula os serviços que são prestados, os serviços que são operados em Cachoeiro. Então, a AGERSA é aquela agência, aquela instituição do Estado que diz o seguinte: olha, tal coisa pode operar em Cachoeiro, tal empresa não pode operar. Aqui em Cachoeiro, a AGERSA, ela define quanto que será o preço da passagem. Aí você fala, bom, mas a AGERSA vai querer botar um preço baixo, só que aí nós temos um problema econômico. Quem estudou economia sabe. Quando você estabelece um preço abaixo daquilo que a empresa pode operar, a empresa ela opera com menos demanda, com menos serviço. Ela tem uma oferta menor do que aquilo que ela pode. Afinal, o preço está menor. Isso é o natural da economia. Quando você permite que uma economia possa ser aberta, a empresa, embora no começo ela aumente o seu preço, uma economia de livre mercado, você tem uma concorrência que faz com que o preço dessa primeira empresa caia. Afinal, ela precisa sobreviver no mercado e as outras também querem operar. Então, você cria um equilíbrio. Só que nós temos uma agência reguladora que, completamente por fora, toda agência reguladora é um monstro que não entende o mercado e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Esse é o problema das agências reguladoras. Esse é o problema da nossa AGERSA. E aí, quando você pega uma AGERSA que está sendo dirigida por alguém que nem de Cachoeiro aí a coisa piora mais ainda. Então, nós temos uma agência reguladora que não entende as necessidades de Cachoeiro, que já não entende quais são as suas funções e coloca lá em cima as suas atribuições, dizendo quem pode operar, como pode operar, quanto deve cobrar, quanto deve pagar, dizendo tudo, ditando tudo de cima para baixo. E aqui eu quero dizer o seguinte: Cachoeiro precisa urgentemente implodir essa AGERSA. Assim como no governo federal foi implodido a Anvisa, a Anvisa e outros órgãos reguladores, de agências reguladoras, a AGERSA precisa ser implodida. Por quê? Nós precisamos que Cachoeiro tenha, de novo, restaurado aqui o livre mercado, tanto no setor de transporte público quanto em qualquer outro setor. O setor de transporte público, principalmente. Por que Cachoeiro de Itapemirim nós temos que ter apenas como transporte público os ônibus? Por que não libera para van? Por que não libera para mototáxi?
Antes do Uber, não sei se vocês, quem conhece aqui, antes do Uber, havia algumas pessoas que faziam um trabalho de táxi, mas que não eram taxistas, não eram lá registradas na prefeitura para serem taxistas. Faziam isso de maneira ilegal e muita gente ia pegar serviço com essas pessoas. Por quê? Era mais barato, era mais eficiente, atendiam na hora, o serviço era de melhor qualidade, vamos dizer assim. Gente, libera esse mercado. Ah, mas é perigoso. É perigoso, tudo bem, é perigoso? Vai usar o táxi. Quando você libera o mercado, não quer dizer que você obriga as pessoas a utilizarem esse ou aquele serviço. O mercado aberto quer dizer o seguinte, olha, você pode utilizar o mercado que você quiser. Você pode usar ônibus, você pode usar o táxi, você pode usar o Uber, você pode usar o mototáxi, você pode usar aquele transporte que não faz nem parte do aplicativo, nem parte do táxi, mas é um amigo que você conhece que vai te dar carona cobrando um valor da gasolina. Deixa o mercado aberto. Para que precisa ficar enchendo o saco do empreendedor, do trabalhador, daquela pessoa que quer ganhar o seu dinheiro aqui em Cachoeiro e ficar impedindo que novas formas de transporte público possam existir e fica subsidiando empresas que estão sempre com a perna bamba, empresas que estão sempre quebrando. Eu sei de pessoas que utilizam mototáxi em Cachoeiro, mas não são mototáxis legalizados. E tem pessoas que utilizam. Por quê? Às vezes você está num compromisso, está com pressa para ir para outro lugar e você não tem carro, você precisa de um meio de transporte mais ágil, mais eficiente. O mototáxi ele tem essa função. O mototáxi, o cara ele pega aqui agora, ele pega aqui no aeroporto, em 10 minutos ele está lá no centro. Se você está no táxi, para chegar lá no centro em 20 minutos, dependendo do horário, 40 minutos para chegar lá no centro. Libera o mercado. Então, hoje, para falar sobre transporte público, eu estou falando também sobre o descaso que o setor público tem com o seu povo. Nós temos que entender o seguinte, toda vez que o Estado, o governo, tenta dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer, ele nos trata como crianças. Ele indiretamente está dizendo que, olha, você não sabe o que você quer, quem sabe somos nós. Então nós iremos aqui regular, nós iremos ali dizer o que você pode ou não pode fazer. Ah, não, as empresas não sabem trabalhar, elas não sabem colocar preço nos seus produtos. Vamos criar uma agência para poder dizer quanto que a empresa deve pagar. É um problema de ideal. Isso é um problema filosófico. Não é só um problema político. Esse problema político, ele passa por todos esses problemas filosóficos de entendimento, de ideal, e atingem a política, porque, infelizmente, a gente continua colocando gente lá dentro que não pensa no seu povo. Nós continuamos colocando gente lá dentro que não tem noção da realidade que passa as pessoas. Pessoas lá dentro que não querem que o mercado seja aberto, porque eles querem continuar controlando a atividade econômica. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos dizer, olha, gente, eu quero poder utilizar a van para sair do meu bairro para ir para um outro bairro, só que vocês não estão permitindo. Vocês estão impedindo o cara que faz o trabalho de van escolar de poder fazer o meu transporte para um outro município. Não sei se vocês sabem, mas quem é transporte escolar não pode fazer transporte com outras finalidades. Por exemplo, se você faz um transporte escolar, né, em Cachoeiro de Itapemirim, e você tem um grupo de pessoas que num sábado quer fazer uma viagem lá para o litoral, essa pessoa não pode te carregar, porque transporte escolar só pode ser transporte escolar. Olha só que esquizofrenia desse povo. Se o cara ele pode transportar uma criança, quem dirá um adulto livre, consciente, buscando esse serviço? É nos fazer de crianças que não sabemos o que queremos e fica ditando de cima para baixo normas. Então nós precisamos, isso é um trabalho nosso, nós precisamos de começar a ditar as regras. O que nós queremos? Nós queremos um setor de transporte público aberto,
livre comércio, livre mercado. Nós precisamos permitir que eu escolha o que eu quero utilizar. Eu quero escolher o que eu quero, como é que eu quero chegar no meu trabalho, como é que eu quero chegar na universidade, como é que eu quero chegar. Por que é o Estado que tem que dizer qual transporte que eu devo usar? Aí, se eu não vou no ônibus, eu tenho que pegar um táxi, que é um preço mais caro ainda. Aí, se eu não pego um táxi, eu tenho que pegar um aplicativo que, de vez em quando, está na iminência de ser taxado e ter o seu preço aumentado. E aí? Nós temos que ter a liberdade. Nós precisamos liberar esse mercado para nós agirmos. Então, temos algumas perguntas? Vamos ver o pessoal aqui do Facebook, porque eu vi que tem bastante comentário, mas eu não consigo ficar acompanhando, infelizmente. Transporte público de Cachoeira é um fantasma que se arrasta e ninguém exorciza. É um demônio que não existe, infelizmente, né? Nós precisamos urgentemente resolver esse problema. Estranho uma empresa detentora de monopólio há décadas não ter recurso para honrar com sua própria folha. É estranho. Só que é aquilo que eu falei, né? O monopólio, quando ele é institucionalizado, e esse monopólio ele é regulado, você tem um problema em dobro. Você tem um monopólio que tem uma queda no seu serviço, porque todo monopólio ele tem queda de qualidade de serviço, isso é natural. Não adianta a gente ter ilusão de que achar que vai ter um monopólio perfeito. Não existe. Basta a gente ver monopólio de refinaria da Petrobras. Não é um trabalho perfeito. Várias outras empresas no mundo conseguem fazer serviços melhores. Então você tem um monopólio que já cai a qualidade do serviço. E aí você tem uma agência reguladora que diz quanto que ela deve cobrar por esse serviço. Então, é um monopólio e é uma regulação do Estado dizendo o que você tem que fazer. Não tem empresa que aguenta, né, isso. Em nenhum setor isso dá para se resolver. Quer dizer que se você abrir o mercado, você vai resolver o problema? Eu acho que sim. Só que se nós não tentarmos essa medida, nós nunca iremos chegar nem perto de uma solução para esse problema. Nós precisamos testar. Nós precisamos... Sinceramente, não é um teste às cegas. Afinal, antes de se estabelecer de maneira estatal esse monopólio, Cachoeiro tinha outras linhas que atuavam. Então, não é algo às cegas. Era algo que já funcionou no passado e que funciona em qualquer outro lugar do mundo. Cachoeiro simplesmente vai sair desse retrocesso de monopólio, esse retrocesso de subsídios, nesse retrocesso de achar que é ela que vai conseguir entender qual é a necessidade do seu povo. É ela que vai conseguir resolver o problema através de uma agência reguladora. E aí eu quero aqui, eu vi aqui um comentário, e aí eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Jonas, porque o Jonas, lá atrás, na discussão do subsídio, eu filosoficamente sou contra todo tipo de subsídio. Eu sou contra todo tipo de isenção de imposto. Eu sou a favor de extinção de imposto. Isenção não, porque eu acho que isenção você cria ali uma distorção, porque você privilegia um setor em detrimento de outros. Eu prefiro o seguinte: se for para pagar, então todo mundo paga. Se for para cortar, corta de todo mundo, o que é o que eu prefiro. Se for para cortar, corta de todo mundo. Não corta de um e deixa em outro, não. Ah, mas o Estado não vai ter conta, não vai ter dinheiro para poder pagar. Reduz seus gastos. Faz igual qualquer outra pessoa normal faz. Não tem dinheiro para poder pagar? Reduz os gastos de casa. Então, eu sou naturalmente contra o subsídio. Naquela época, quando estava se discutindo, o Jonas foi uma voz, Jonas Nogueira, meu colega de partido, inclusive, foi uma das vozes que falou que esse subsídio não iria resolver o problema. Ele falou, olha, esse subsídio vocês estão fazendo uma estimativa de 3 milhões e 300 em 3 anos. Não vai ser assim. Esses 3 milhões vão ser gastos só no primeiro ano. E foi o que a gente viu. Só no primeiro ano teve um gasto de 3 milhões, quase 3 milhões. Hoje nós estamos em 4.800 e nós estamos em maio. Então veja, o nosso colega Jonas, desde lá de trás, vem alertando e mesmo assim o projeto passou.
Nós precisamos ficar muito atentos a isso. Facebook. Temos de flexibilizar o transporte de Cachoeira e Itapemirim. E outra coisa, dar condições iguais a todos os empreendedores do transporte, pelo fim do subsídio. Isso mesmo, Alan. Não adianta você simplesmente acabar com o monopólio se você tem uma Gersa que fica na carcunda da empresa. Você tem que primeiro implodir a Gersa. Implodiu a Gersa, aí você abre o mercado. Você permite que as empresas, qualquer empreendedor, qualquer pessoa com sua moto que quiser carregar pessoas, possa trabalhar. Qualquer pessoa com sua van que queira transportar pessoas de um bairro para o outro, possa trabalhar. Deixa que as pessoas trabalhem. A população vai saber o que ela vai querer utilizar. A população sabe. Nós não somos bobos, nós não somos crianças. Nós sabemos aquilo que nós queremos, aquilo que nós podemos fazer. Então, deixa o mercado andar. Deixa o mercado fluir. Se nós deixarmos o mercado fluir, as coisas vão melhorar muito para o nosso povo. E aí, quem sabe, não apareça vans com ar-condicionado, não passa a aparecer ônibus com ar-condicionado para competir com aquele que não tem ar-condicionado. E aí? É só assim que a gente consegue. Não é uma agência reguladora dizendo, olha, tem que ter ar-condicionado. Passaram-se 10 anos que existem ônibus com ar-condicionado, aí a agência vem dizer, olha, eu acho que vocês poderiam colocar ônibus com ar-condicionado. Pô, pera lá, né? Isso é uma coisa que já é praticada há muito tempo em outros lugares. Permita que o mercado possa fluir. Permita que o mercado possa se renovar. O mercado vai saber fazer isso. Por quê? Porque nós, empreendedores, vamos saber fazer as mudanças necessárias e vamos saber fazer as renovações necessárias. Bom, os comentários no Facebook já foram, no Instagram eu consegui acompanhar mais ou menos, mas está caindo pouco. A liberação do mercado interessa a quem? Olha, Salvador, não interessa ao setor público, infelizmente. E é por isso que não acontece. A liberação do mercado ele interessa ao povo. Interessa justamente às pessoas que irão utilizar o transporte público. Porque se interessasse ao governo liberar, já teria liberado. Mas para eles não interessa. Afinal, eles querem ter a influência sobre as empresas, infelizmente. Precisamos de concorrência em todas as áreas, não só transporte. É isso mesmo. Pessoal aí da Bison. Minha cidade só tem mototáxi. Muitos lugares o mototáxi ele é mais utilizado do que o táxi, por exemplo, convencional. E Cachoeiro está nesse retrocesso de proibir o mototáxi. Bom, vamos ficando por aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar bem. Se por acaso ficou alguma questão, você quer falar comigo, você quer conversar comigo, caramba. Meu Instagram virou. Se você quer, por acaso, conversar comigo, mande um direct para mim falando a sua opinião, falando aquilo que você considera como sendo uma solução para transporte público em Cachoeiro. O que você acha da Gersa? O que você acha do Novo Trânsito? O que você acha de toda essa questão que nós discutimos hoje? Beleza? Semana que vem, nós teremos live à terça-feira de novo. Eu iria mudar para quinta-feira, mas eu acho que não vou mudar, não. Vou continuar na terça, porque nós tivemos um resultado muito bacana. Né? A gente manteve ali o de semana passada, na quinta-feira passada. Então, vamos manter terça-feira que vem, às 8 horas da noite. Eu acho que terça-feira que vem nós iremos ter um convidado novo, que ainda não veio aqui no meu canal, aqui na minha rede social. Então, não perca semana que vem, eu vou me comunicar com vocês durante a semana sobre o tema. E é isso aí. Muito obrigado a todos que participaram. Boa noite e até semana que vem.